Fala galera, beleza? Konnichiwa, aqui é o Murilo e no vídeo de hoje nós vamos ver uma entrevista de rua feita lá no Japão e vamos descobrir, será que o Japão é de fato um país muito infeliz? Será que as pessoas que moram no Japão são tristes? O meu amigo Jack do canal Interview in Japan foi às ruas e nós vamos ver agora a opinião dos japoneses sobre isso. Será que os japoneses são de fato pessoas felizes? Fica aqui comigo que você vai descobrir isso até o final do vídeo e não se esqueça que ainda nesse vídeo nós vamos estudar japonês. Exatamente com as frases que nós ouvirmos aqui nessa entrevista, nós vamos estudar, aprender japonês. Fica comigo até o final que vai valer muito a pena. Lembrando que o canal do Jack eu vou deixar o link aqui na descrição, assim como o do vídeo original, tá? Bora lá, vamos ver a opinião dos japoneses. 日本より上位には政府と武装組織の内戦が続いていたコロンビアや治安悪化が伝えられるメキシコやブラジル、日本がどうしてこんなに不幸せだと思いますか？私はやっぱり日本人の同調圧力まではいかないですけど、みんなと一緒がいいみたいな空気感がその無意識のうちに自分のやりたいことを押し殺してしまっているというかと思っていて、逆にそういう紛争地帯は不足しているものが多いからこそ自分がこうしたいっていう意見が結構明確にあって、そういう意思のもとで暮らしてるからこそ、その物質的には満たされてないかもしれないけど精神的に満足できているのかなと。No caso aqui do nosso país, do Brasil, na minha opinião, eu não sei o que vocês pensam, gente, mas eu acho que é também um pouquinho por ignorância, né? As pessoas são mais felizes porque elas não sabem de nada. Você pergunta quanto tem de imposto em um celular, ninguém sabe responder. Quanto tem de imposto em um veículo, em um carro, ninguém sabe responder. Essa ignorância cria até um senso de felicidade, né? De falsa felicidade aqui no Brasil. 愛が足りないから幸せじゃないです。愛不足ですね。愛が欲しいです。税金の高さですかね。 Se no Japão, que tem 10% de imposto sobre os produtos, eles estão achando ruim, sendo que até, se eu não me engano, agora o governo japonês vai tirar imposto sobre alimento, né? Parece que vai cair para 1%. Não tenho certeza dessa informação, eu ouvi meio por cima. Mas se lá eles estão achando isso muito, esse pessoal não aguentaria um mês vivendo, tentando empreender aqui no Brasil, né? 仕事で残業が日本は多いと思うから、ずっと仕事してる人が多いから幸せじゃないと思う。自分でやったことはありますか？ほぼ毎日残業してます。本当ですか？大変。どんな仕事されてますか？翻訳？韓国語の翻訳の仕事で結構定時には上がれないし、残業少なくても1時間2時間は絶対にしてる。やっぱりどんどん取られる税金は増えていってるから、でなんか手取りが増えないみたいな、給料が上がらない。やっぱり僕が思うのは税金がまず高いですよね。であと環境とかも汚染とかも資源削減も何もできないし、そういうところでやっぱりみんながねやっぱ幸せと思わないところもあると思うんで、そういうところを改善できていたら日本も幸せと思う人が増えるかなって僕は思います。人と比べてしまうからです。人の目を気にしてしまうから。周りと比較は気になりますか？日本人として。はい。周りと比較されます。 Muito legal, gente. Agora eu quero saber a sua opinião. Você que está assistindo esse vídeo, você acha que os brasileiros são mesmo mais felizes do que os japoneses? O que você acha sobre esses itens que o pessoal da entrevista citou, sobre possíveis causas da infelicidade de muita gente no Japão? O que você pensa a respeito? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos repassar algumas coisas aqui agora para a gente aprender japonês mesmo, pessoal? O Jack abriu a entrevista perguntando isso daqui. Doshite Nihon wa konna ni fusiawase da to omoimasu ka? どうして日本はこんなに不幸せだと思いますか? どうして日本はこんなに不幸せだと思いますか? Por que você acha que o Japão é assim tão infeliz? E se você quiser usar essa frase para perguntar sobre algum outro país que você também acha que as pessoas não são muito felizes, você pode simplesmente tirar aqui o Nihon e colocar o nome desse outro país, por exemplo, Itália, Itália. どうしてイタリアはこんなに不幸せだと思いますか? É uma frase muito interessante essa daqui, galera. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi aquela menina que queria namorado, né? Queria amor. Ela falou assim, 愛が欲しいです。愛が欲しいです。Quero amor.
Olha só que interessante essa expressão aqui, é uma expressão gramatical isso daqui, gente. Coloque um substantivo, partícula H, e acrescenta hoshi, hoshi. Olha só que interessante, vamos ver isso daqui melhor. Como que nós dizemos que desejamos alguma coisa em japonês? Isso daqui não é válido para ação verbal, tá? Só quando nós desejamos algum item, algum sentimento, algum objeto, nós vamos usar a gramática hoshi, hoshi. Como que essa gramática vai funcionar, galera? Nós vamos colocar aqui um substantivo aleatório, partícula H, e acrescentamos hoshi. Com isso, nós transmitimos a ideia que queremos determinada coisa. A gente vai ver aqui uns exemplos, só para você entender a estruturinha da frase. Nós vamos falar watashi wa, ou seja, eu, que quero alguma coisa, vou estar acompanhado da partícula wa. O substantivo que nós desejamos, ga hoshii desu. Watashi wa, alguma coisa ga hoshii desu. Por exemplo, eu quero um celular. Watashi wa sumaho ga hoshii desu. Watashi wa sumaho ga hoshii desu. Como o hoshi, galera, nós vamos usar sempre em primeira pessoa. Em japonês, nós não podemos falar que nós entendemos exatamente o que outro ser humano quer. A gente nunca vai usar esse hoshi para falar que a Júlia, que a Patrícia, que o Renato querem determinada coisa. Vai ser sempre o watashi wa aqui no uso dessa gramática. Então, muitas vezes, nós podemos até omitir esse watashi wa. A gente pode falar só sumaho ga hoshii desu. Sumaho ga hoshii desu. Como a menina falou, ai ga hoshii desu. Quero um amor. Ai ga hoshii desu. Essa gramática aqui é muito legal, muito útil. Vamos ver mais alguns exemplos? Olha só, galera. Há um carro. Kuruma ga arimasu. Kuruma ga arimasu. Há um carro. Eu quero esse carro. Kuruma ga hoshii desu. Eu quero ter um carro. Eu quero um carro, um veículo. Kuruma ga hoshii desu. Colocamos aqui o que nós queremos. Partícula H, hoshii, e o des finaliza dando formalidade para a frase. Kuruma ga hoshii desu. É bem legal. Nós podemos usar essa gramática para fazer perguntas também, gente. Olha só. Tanjoubi ni nani ga hoshii desu ka? Tanjoubi ni nani ga hoshii desu ka? O que você quer de aniversário? O que você deseja ganhar no seu aniversário? Uma possibilidade de resposta. Atarashii pasokon ga hoshii desu. Atarashii pasokon ga hoshii desu. Atarashii pasokon ga hoshii desu. Eu quero um computador novo. Aqui, galera, cadê o watashi wa? Nós omitimos, porque já está implícito nessa frase que quem está falando somos nós mesmos, né? A gente nem precisa colocar o watashi wa. Por isso que ele foi omitido aqui. Atarashii pasokon ga hoshii desu. Atarashii pasokon ga hoshii desu. Legal, gente. Essa gramática ela não termina aqui, tá? Tem mais coisas sobre o hoshi que seria muito interessante vocês aprenderem. Ele tem pretérito, ele tem forma negativa. Se você quiser, manda aqui nos comentários, fala que você quer aprender essa gramática, que eu faço um vídeo completo aqui no canal. Beleza, galera? Mas se por acaso isso daqui tá parecendo muito difícil para você, é porque você com certeza não tem uma base sólida na língua japonesa. Mas tudo bem, você pode conquistar isso agora com o Essencial Japão. Aprenda japonês do zero em até 100 dias. Gente, isso daqui é um conjunto de mais de 90 aulas minhas, onde nós vamos estudar juntos de forma muito objetiva, muito detalhada, todos os itens que estão aparecendo aqui na tela. É isso mesmo, tudo que você está vendo aqui, partindo do zero, nós vamos aprender juntos. E se você fizer uma única aula por dia, em menos de 100 dias você consegue concluir esse conjunto de aulas e adquirir todo esse conhecimento no idioma japonês, tendo assim uma base muito bem estruturada na língua japonesa. O melhor de tudo é que você consegue isso por um preço extremamente acessível. Clica no link que está aqui na descrição, dá uma olhada nas aulas, eu tenho certeza que o preço vai te surpreender e você vai querer estudar junto comigo e com os outros alunos lá do Essencial Japão. É só clicar no link que está aqui na descrição e começar a estudar para valer. Eu também vou deixar aqui na tela, gente, 2 vídeos bem legais do Conversando com os Kanjis. Faz uma maratona de vídeos aqui no canal. Tem muito vídeo bom sobre o idioma japonês, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Não deixe de dar um like nesse vídeo para o YouTube ver que você gosta desse tipo de conteúdo. Inscreva-se no canal, tem muita coisa legal vindo aí pela frente. Beleza, galera? Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Valeu!